Olá, Beauties! Bem-vindos a mais um Beauty Van Pod. Nossa rubrica de hoje, Vans e Trucks do Mundo. Temos uma van de França e é tudo ao natural. Vamos conhecer? Hello Marcia, je suis Sonia, je suis d'origine havraise. Alors le Havre c'est une commune française. Je suis également l'heureuse propriétaire du Beauty Truck Miss Beauty depuis janvier 2021. Alors à bord de mon institut mobile, je propose diverses prestations telles que les soins du visage, les soins du corps, les épilations, les soins des mains, des pieds, les poses de vernis classiques et semi-permanents. J'organise également des événements tels que les anniversaires pour les enfants, les anniversaires pour les adultes, les mariages, les enterrements de vie de jeunes filles et d'autres événements entreprises. Donc je travaille essentiellement qu'avec des produits français, naturels et biologiques. E hoje no Beauty Van Pod temos a maior referência de marketing digital em Portugal e no Brasil. A Rainha do Borogodó, uma mulher cheia de talentos, e será uma honra fazer este podcast com ela. Vamos já saber quem é a seguir. Carlos, então a Van, gostaste? A Van? Já fez assim, pessoal, já fez assim, não gostou? Temos aqui hoje... Olá, Beauties, temos aqui hoje a Carol. A Carol, caracas, sou fã da Carol. A primeira vez que eu te vi foi no Woman Inspiration. Fevereiro de 2020, um mês antes do primeiro confinamento. Lembras dessa altura? Claro. Lembras? Como foi a experiência do Woman Inspiration? Foi a primeira vez que eu subi no palco aqui Sério? em Portugal. Em Portugal, sim. Eu tinha acabado de chegar, né? Ah, você está aqui há quanto tempo já agora? 2019 eu cheguei. Ah, estás aqui bem fresquinha. Bem fresquinha. Exato. Desculpa, é uma expressão. Não, adoro todas as expressões de vocês. E és de que estado do Brasil, Carol? Sou maranhense. Do Maranhão. Sim. Isso é do Norte, não? É Nordeste. Nordeste. Sou maranhense, mas eu vivi muitos anos, quase 20 anos no Rio de Janeiro. Então as pessoas já me acham assim, até pelo sotaque, todo mundo acha que é mais carioca, Então, Carol, para quem não sabe, diz-me quem és e o que tu fazes. Eu sou empreendedora digital, né? Nós temos vários papéis, mas eu gosto de me definir como uma educadora digital. Assim, o que eu gosto mesmo hoje em dia na minha vida é ensinar. É onde eu alcanço assim, o meu estado de flow, assim, perco a noção do tempo. Então eu trabalho com educação digital, ensinando aquilo que eu sei, né? Que são as disciplinas de marketing e branding, né? Para ajudar as empreendedoras, as empresárias a colocarem aí a voz delas no mundo e venderem seus produtos e serviços. E, bom, já disse tudo quem eu sou, o que eu faço, basicamente. Há quanto tempo estás na área do marketing? Desde sempre. Foi meu primeiro estágio, meu primeiro emprego. Isso foi me formei em 98, mas antes, 97, assim. Entrei na faculdade em 94 e no ano seguinte eu já estava trabalhando. Então 95. Então foi do ensino superior para o marketing. Foi do ensino superior para marketing, sim. Exato. Trabalhei em agência de publicidade primeiro, um tempinho curto, e já entrei em marketing de grandes empresas. Boa. Falando do ano da pandemia em relação ao marketing, o que é que mudou do antes e depois, a importância do marketing depois da pandemia? O que é que mudou? Bom, o principal foi essa corrida para o digital, que já deveria ter acontecido antes, né? Mas muita gente que ainda adiava, foi uma aceleração assim de 10 anos em As pessoas precisaram urgentemente desenvolver canais de comunicação e de vendas no digital, né? Então, quem tinha menos presença digital sofreu muito mais. Então, essa é o principal, assim, eu acho que foi essa aceleração das pessoas em direção ao digital, o que foi muito positivo, na minha opinião, né? Porque você consegue democratizar muita coisa,
você não fica preso a só a sua região geográfica para vender. Então acaba que você se reinventa mesmo. E aqui não estava no digital, acabou por morrer na praia, basicamente. Há pessoas que não tinham redes sociais com a empresa, eu acho uma coisa estranha. Exato. Acabou por morrer na praia. Eu presenciei o desespero de muita gente e graças a Deus tive a oportunidade também de ajudar muita gente, assim. Acho que foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, eu não parei de trabalhar um minuto. Ótimo. E a Rainha do Borogodó? Qual é a diferença da Rainha do Borogodó antes e depois da pandemia? O que é que mudou em ti, nível não só de trabalho, mas também como pessoa? Porque tiveste uma grande demanda, obviamente, né? Porque as pessoas precisavam mais de marketing, porque o digital era a solução depois da pandemia. Então o que é que mudou nesse aspecto? Olha, assim, para ser sincera, em mim e no meu estilo de vida, no meu estilo de trabalho, mudou muito pouca coisa, porque eu já tô nesse trabalho home office, totalmente digital, desde 2014, que foi quando eu saí do meu último emprego, pedi demissão e iniciei no mundo dos infoprodutos, né, de vender cursos online, prestar serviço online. Então, aquilo para mim não era novidade, era exatamente a rotina que eu já tinha antes. O que mudou, obviamente, como pessoa, são muitas coisas, né, que todo mundo passou com suas famílias, né, de olhar mais para os nossos valores, o que é importante, olhar para dentro. No meu caso, só reforçou esse compromisso com o meu servir na internet, porque foi muito gratificante ver a quantidade de pessoas que eu consegui ajudar. Foi muito lindo. E hoje tens muitos mais clientes, não se compara. Muito mais. Não se compara. Tem. A diferença de marketing de Portugal para o Brasil, qual é o diferencial? Qual é o ponto forte e o ponto mais fraco em relação aos dois marketings? Não vou falar assim de ponto forte e fraco, apenas a diferença nítida é que o Brasil está muito mais acelerado em termos de marketing digital. E aqui, claramente, as pessoas valorizam para confiar e para comprar o presencial. Então isso é muito nítido. Eu não vou dizer que é um ponto fraco, porque eu acho que as coisas, cada coisa tem o seu tempo, isso vai acontecer naturalmente, porque é para onde o mundo está indo. Então, Portugal vai estar nesse lugar, já está, muita gente já está. A pandemia acelerou para todo mundo, né? Independente se é Brasil e se é Portugal. Mas é uma diferença, né? Eu acho que é uma coisa muito cultural. O Brasil também tem essa cultura do consumo muito mais forte. Sim. Então ele reage mais a ofertas, reage mais a quando você coloca urgência, quando você coloca escassez. E essa também é uma diferença nítida na copy que a gente fala, né? Que é o texto que você usa, o discurso de vendas que você usa. Lá no Brasil parece que quanto mais urgência, mais escassez, mais promoção, mais as pessoas reagem. E aqui não. Aqui me parece que é uma coisa... Isso repele, até afasta um pouco, né? Essa agressividade que no Brasil é muito comercial demais. Acho que aqui as coisas têm duplo sentido. Sim, também. Eu já aprendi muito nisso. Diz uma coisa, mas gera desconfiança, né? Eu sinto que eu tenho amigas portuguesas, amigos portugueses incríveis, assim, eu amo esse país, estou totalmente adaptada. E eu vejo que depois que eles conhecem e que eles confiam, eles se tornam assim os melhores amigos do mundo. Mas até você conseguir chegar junto, ele vai te observar com uma certa cautela, distância, porque é típico do público, assim, do perfil das pessoas, né, da cultura. O brasileiro, ele é mais quente, assim, né? Ele já chega, já quer abrir a sua casa, já quer te convidar lá, então essa é uma diferença, clara. Carol, algo que eu estou trabalhando muito agora comigo é o personal branding. Então, qual a diferença de personal branding e marketing? Aliás, estás maravilhosa hoje, né? Fez um look aqui para chamar a atenção mesmo, para causar, para imprimir a sua marca, né? Sim. Nota-se claramente que, como várias pessoas às vezes que a gente vê numa mídia, numa revista, que não é uma questão de tendência de moda, não, é uma questão de chegar num lugar e ter uma presença marcante. Então, a maneira que tu estás hoje, eu acho que tem muito mais a ver com qualquer escolha de moda e muito mais a ver, tem muito menos a ver com escolha de moda e muito mais a ver com
como expressão de identidade. Então, a marca pessoal e o personal branding, agora falando, eu costumo dizer, para simplificar, que marca pessoal é a sua fama na praça, né? Então, qual é a impressão que você está deixando na mente das pessoas no todo, em todos os aspectos. Não é só a sua imagem pessoal, é tudo, né? Sua atitude, seu comportamento, sua linguagem não verbal, seu conteúdo, a maneira como você se apresenta, como você se expõe, tudo, tua energia pessoal. Então, a tua marca pessoal, ela engloba tudo. Ela é essa ideia rápida que você constrói na mente das pessoas a seu respeito. E o personal branding, né? O branding no gerúndio é marcando, seria marcando. Brand, marca. Branding, marcando. É o processo de gestão estratégica dessa marca pessoal. Para ela não ficar solta, ficar só na aleatória, né? Tipo, só na espontaneidade. Não, é você realmente se apropriar dos seus pontos muito fortes, dos seus gaps, das suas lacunas e conhecer isso muito bem. Por isso que a porta de entrada do personal branding necessariamente é o autoconhecimento, feito de maneira profunda e de maneira intencional para esse trabalho. E o personal branding, você vai gerir essa sua marca pessoal, a maneira como você está impactando as pessoas, os sinais que você está emitindo na cabeça das pessoas. Você vai gerir isso no teu dia a dia, de uma maneira mais intencional e disciplinada em todos os aspectos. Na sua imagem pessoal, no seu estilo, né, no seu conteúdo, na maneira como você começa a se portar em relacionamentos, né? Muita gente resume personal branding a você cuidar do cabelo, da roupa, fazer um visagismo, uma coloração pessoal, consultoria de imagem e acabou. Não. E aí relacionamento é tudo em personal branding, porque isso tem um impacto muito grande na percepção que você deixa na mente do teu mercado. E aí no mercado eu incluo relacionamentos de sejam parceiros, clientes, audiência, né? Potenciais sócios, potenciais investidores. Então, olha quantas oportunidades a gente tem todos os dias de deixar uma marca na cabeça das pessoas, e aquilo pode virar uma oportunidade de negócio, ou uma oportunidade de parceria, uma oportunidade de amizade. Então, marca pessoal, ela tem esse impacto transversal assim, em várias áreas da nossa vida. Isso também está associado à importância também de aparecer nas redes sociais, marca pessoal. Sim, assim, a maneira de executar o personal branding, ela mudou muito com o digital, né? Antigamente existia da mesma forma, só que era você ter essa consciência da impressão que você está causando nas pessoas no seu dia a dia. Agora, além de tudo, você é obrigado, né, praticamente para ser visível, para ser conhecido, para ser reconhecido, a criar uma presença digital. Então, na verdade, as redes sociais, elas não são o personal branding em si, elas são um canal, mais uma vitrine que você tem, que é indispensável, né? É verdade. Carol, quando eu te conheci, quando eu te vi a primeira vez no Woman Inspiration, uma frase que tu disseste que nunca mais me esqueci: vergonha não paga contas. Exato. Isto porquê? Porque eu falo muito rápido. Já reparaste que a gente já fala rápido, né? Sempre tive medo de aparecer nas redes sociais por causa da minha insegurança de falar rápido. Vou falar rápido agora, neste momento. Então, mas como é que podemos combater isso? Às vezes não falar rápido, pode ser vergonha de aparecer mesmo por causa da sua imagem. Qual é a importância? Como é que devemos combater essa objeção connosco próprios? Da vergonha. Da vergonha, sim. Não paga contas, portanto. Olha, pelo que você está dizendo, o próprio fato de você ter ouvido isso tirou você da inércia e te colocou em ação. Exatamente. Então, às vezes, é um processo mais mental, depende do perfil da pessoa. Tem pessoas que ouvem uma frase dessa, tem um impacto, né, ali emocional na hora, porque ela fala de uma dor que você tem, né, que é pagar as suas contas. E a partir daquele momento você entende e fala, eu tenho que fazer como se fosse uma tarefa do meu negócio. Igual tomar remédio, tenho vergonha, mas eu tenho que tomar um remédio, né? O remédio eu tenho que aparecer nas redes sociais. Nesse caso, quando você naturalmente não gosta da coisa. Então, você pode racionalizar esse processo a esse ponto, né? Sim. Fazer disso uma tarefa do seu negócio, igual a tarefa de pagar os boletos do seu negócio. Não é uma tarefa isso? Eu, por exemplo, Carol, prefiro aparecer nas redes sociais do que parar para fazer o financeiro do meu negócio. Que é chato, é burocrático. Sim. Não é a parte que eu gosto. Mas e aí?
não tem que fazer, não é uma tarefa? Tem que fazer. Então, o Vergonha Não Paga Conta, eu percebo claramente ao longo desses anos que ele já ajudou muitas pessoas e muitas mulheres, porque ele entra ali como se fosse assim uma cutucada que vai longe, assim, vai profundo e ali aperta um botão no cérebro e que a pessoa começa a se mexer e ela começa a entender, né, que ela precisa deixar um pouco vergonha, timidez, tudo isso em prol dos objetivos dela. Então tu concordas que uma boa marca pessoal, um bom personal branding e aparecer nas redes sociais, a pessoa vende mais automaticamente? Com certeza absoluta. Porque é onde as pessoas estão. Para vender você precisa de quê? Você precisa estar em contato com o mercado consumidor. O mercado consumidor hoje, as pessoas estão aonde? Exato, elas não estão mais lendo o jornal, lendo a revista, muito menos vendo o intervalo comercial do horário nobre da TV, né? Que antigamente só tinha isso. E isso é uma notícia maravilhosa, porque você e eu não poderíamos comprar o intervalo comercial do horário nobre. Sim. Mas a gente pode criar as nossas vitrines digitais. Sim. O Instagram da vida, que é fácil, de fácil Sim. acesso. Você está aqui fazendo podcast. Então, olha quantas oportunidades de alcançar o mercado consumidor e falar do seu produto, servir, né, com o seu conteúdo. Primeiro, claro, tem que gerar valor para as pessoas, para elas te ouvirem. Não é chegar e só vender, né? Então, tudo tem um método de se fazer nas redes sociais. Não é um lugar para você ficar fazendo como se fosse um panfleto, um tabloide do supermercado, que você entra, a pessoa já está ali para comprar, ela quer ver o tabloide mesmo. Rede social não, as pessoas vão para se inspirar, para se entreter, para se educar, para conhecer pessoas, fazer relacionamentos, e aí a venda acontece naturalmente, né? Exatamente. Carol, achas que vale tudo pelo marketing? Vale a pena sermos polémicos para vender? Eu acho que depende da consciência da marca pessoal, né? O que você quer associar à sua imagem. Eu, por exemplo, já com muita clareza e muito autoconhecimento, sei que não vale a pena para mim. Então, mesmo eu sendo uma pessoa que tenho milhares de seguidores, poderia ter mais engajamento, poderia ter mais seguidores, poderia estar até maior do que eu tô, mas eu teria que lançar mão de alguns recursos de polêmica, que funciona muito em rede social. É verdade? Só que o meu autoconhecimento é tão grande, assim, eu sei exatamente o que eu quero, o que eu não quero para minha vida, para minha imagem, né, para minha paz de espírito. Então, para mim, não vale a pena me envolver em alguns temas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as redes, às vezes até a tua própria audiência, ela te pressiona a se posicionar sobre tudo. Você não vai falar nada? Eleição, você não vai falar de política? Não vou falar de política. A minha rede social, desculpe, posso ter minha opinião pessoal, mas aqui não é para isso. Eu tô aqui para inspirar as pessoas, eu tô aqui para passar um conteúdo de branding, eu não falo de política, né? Então, eu acho que depende da marca pessoal e da sua consciência e o que você está disposto a envolver, sabendo que isso tem um preço também de saúde mental. Exatamente, mas também é uma estratégia. É uma estratégia de engajamento e que funciona. Eu prefiro um termo que eu chamo controvérsia com elegância. Isso eu uso e gosto muito e acho que é muito eficaz enquanto estratégia de posicionamento, né? Você não ser aquela pessoa morna em cima do muro, que não se posiciona sobre os temas que você quer se posicionar, não é o que as pessoas estão te impondo a se posicionar, só que você vai fazer aquela posição, aquela contraposição ao que de repente todos os seus concorrentes falam, ou a uma corrente que o mercado tá indo. Você faz isso para gerar uma certa controvérsia, um certo debate ali na sua rede social, de uma maneira elegante. Eu acho que não precisa agredir ninguém. Exatamente, pronto. Carol, hoje em dia achas que... Não, aliás, qual é o melhor indicador que estamos no posicionamento certo? O melhor indicador é sempre aquele que mensura o objetivo que você traçou. Então, você tem um objetivo de posicionamento. Para quê? Qual é o meu momento de carreira, de negócio? Eu vou fazer uma estratégia de marca pessoal porque eu quero aumentar o ticket dos meus clientes. Esse pode ser a sua estratégia agora. Ou eu tô com o meu objetivo principal agora é conseguir conquistar visibilidade na mídia, audiência. Então, o indicador vai ser esse. Então, o indicador, ele é uma métrica, um número que mede se você está
caminhando em direção ao seu objetivo ou não. Então, quando você vai definir uma estratégia de posicionamento, você vai definir baseada no objetivo. O que você quer alcançar com aquela estratégia. E aí o indicador vai ser sempre esse. Portanto, não existe só um indicador, né? Vou dar um último exemplo para fechar. Eu falei aqui, um possível indicador é você aumentar o seu ticket, né? Ver o que tá, conseguiu aumentar o seu preço, conseguiu aumentar o ticket, o valor do ticket do seu cliente. Está de fato atraindo clientes mais qualificados? Porque isso é uma coisa que um posicionamento de marca traz, proporciona. Ou você está conseguindo aumentar o tamanho da sua audiência? Foi isso que você colocou lá como objetivo? Por exemplo, esse não é um objetivo meu hoje. Já não é uma coisa que eu preciso, né? Eu tenho muito mais interesse hoje, todo o meu trabalho é focado mais em clientes mais qualificados. Atender menos clientes e cada vez com um ticket melhor. Então esse seria o meu indicador. Se eu estou conseguindo aumentar a minha receita dessa forma, através do aumento do ticket e não através do número de clientes que eu atendo. Mas para você que está começando, o indicador pode ser o volume de vendas, o volume de clientes que você está atendendo. Então, é isso. E como se chegar no meio da multidão? Sabendo qual é a sua marca pessoal no mercado, sem dúvida nenhuma. Hoje não tem nicho, nem setor que não tenha concorrência. É tudo muito cheio, saturado, barulhento. Rede social é um lugar barulhento. E quando você começa a trabalhar a sua marca pessoal, é um conjunto de coisas que no final dá uma coisa única sobre você. E aí, quando a gente fala dessa singularidade, você consegue conceber algo original. E aí, para você se destacar hoje, o que você tem que ser? Diferente, original. Sempre. Então, ir em busca mesmo da sua marca, né, do seu borogodó, como eu falo, né, do seu tempero pessoal, do seu magnetismo e como eu me diferencio das pessoas, né? Não adianta eu tentar ser o que o meu concorrente é, não adianta eu tentar fazer o que ele faz. É verdade, sim senhora. Falando um pouco de networking, estive recentemente no Link Up. Parabéns, estava tudo perfeito, eu adorei. Foi um evento muito bom que a Carol teve com a Liane. Diz-me uma coisa, Carol, qual é a melhor forma hoje em dia de networking, de fechar negócios e criar parcerias e qual é a melhor forma de fazer networking hoje em dia? Hoje a gente tem uma forma de aproximação das pessoas que é o digital. Sim. Que é maravilhosa. Antigamente você dependia mesmo de ter uma rede, de uma pessoa indicar a outra ou de frequentar milhões de eventos. Eu acredito hoje que o network ele não começa no evento de network em si ou no contato que você fez com a pessoa. Toda uma relação. Ele começa antes, Sim. engajando com a pessoa, por exemplo. Eu acho uma excelente forma de você fazer um networking. Você vira uma seguidora, você vira uma fã, aí você começa a elogiar tudo que a pessoa faz, você chama a atenção daquela pessoa, você já ganha uma apreciação, né? Todos os seres humanos, no fundo, têm esse grande desejo, aspiração de vida, é ser apreciado. Isso está em todos os livros, né? Dale Carnegie, por exemplo, que fala sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, ele cita muito isso, o poder da apreciação sem bajulação, né? O poder do elogio, o poder... Então é se aproximar mesmo, entendendo o que é importante para o outro e começar a engajar com essa pessoa até que você tenha um momento, né? Aí você compra, por exemplo, alguma coisa dessa pessoa, vira cliente dessa pessoa, já passa para um próximo nível de proximidade. E o networking, a partir dali, comigo acontece demais. Eu tenho um networking muito forte com as minhas clientes. Indicação, parceria, uma compra da outra, uma faz negócio com a outra. Então, eu acho que a novidade é você ter esse acesso, mas saber fazer essa abordagem para você não ser uma pessoa bajuladora, nem ser uma pessoa incômoda. Então a pior forma de fazer networking é ser uma pessoa bajuladora. Eu acho ruim porque as pessoas percebem, isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho ruim é você ser uma pessoa que cobra. Isso acontece muito nas redes sociais. Ah, eu fiz isso, por que você não repostou o meu? Vamos dar um exemplo, né? A pessoa te marca ali em várias coisas, no fundo ela que quer aparecer, então ela não está fazendo por você, genuinamente, porque ela te admira, porque ela é sua fã. Não, ela está te marcando ali para te bajular. E se você não reposta, por exemplo, estou dando um exemplo bem pontual, a pessoa já vai lá e cobra, né?
Então, assim, isso é péssimo. Tipo, acabou ali, acabou qualquer possibilidade, a pessoa fecha uma porta ali. Outra atitude ruim que você nota muito em rede social é a pessoa ficar comentando em todos os seus posts. Na verdade, ela está se promovendo. Sim. Em vez dela, de fato, estar engajando com a sua publicação, ela está indo ali para deixar, assim, uma autopromoção. É verdade. Isso acontece demais e a gente percebe isso também. Sim. Às vezes até concorrente. Uma Sim, coisa tão sim. básica, tão feia. É. A pessoa vai lá nos seus posts e começa... Hoje em dia a gente fala de dar palestrinha. Já ouviu falar do profissional palestrinha? Não. No Brasil tem esse texto, né? É aquela pessoa que... tudo que você posta, ela entende mais do que você. Ela sabe sobre tudo, ela quer dar palestra. Ela praticamente ali nos seus posts, em vez dela genuinamente comentar, agradecer ou pontuar alguma coisa, não. Ela vai pra dar a palestrinha dela. Verdade. Tipo assim, o palco é dela, né? Verdade. Isso é muito chato, porque isso é muito perceptível. E a gente vê profissionais, assim, experientes que não sacaram isso. Isso é verdade, Né? Carol, para ti, o que se deve evitar falar quando se está a fazer networking? O que você deve evitar falar? Sim. Eu falo sempre uma frase também. Uma das minhas frases que, além do vergonha não paga conta, que ficou muito conhecida, tem a frase do autenticidade não é falar tudo que dá na sua telha. Então, você tem que evitar falar tudo que vai causar uma má impressão, que vai desagradar o outro, né? O Dale Carnegie, falando nele mais uma vez, né, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala que se você quer tirar mel, não espante a colmeia. O que isso quer dizer, né? Você não vai chegar para uma pessoa fazer uma crítica. Ninguém aceita bem crítica. Ele fala isso, olha, não se iluda que você está fazendo uma crítica construtiva para ajudar aquela pessoa. Não, você está deixando uma mancha, porque aquela pessoa não te pediu opinião. Exato. E aí, às vezes, a pessoa vai lá, né? A pessoa vai lá na sua rede social, como já aconteceu comigo, coisas impressionantes, assim. Esse batom hoje não te cai bem. Quem te perguntou? Por que você tá preocupada com o meu batom? Uma vez foram as minhas unhas. Eu gosto das unhas e tava numa fase assim, parece criança em parque de diversões, descobrindo as unhas de gel e tal. Eu tava nessa fase. E aí eu resolvi fazer uma coisa diferente. E aí fiz um lançamento desses na internet, com aulas ao vivo. Terminou o lançamento, chega um texto de uma pessoa falando: eu queria deixar um feedback pra Carol. Que o blazer tava maravilhoso, os acessórios, mas aquela unha, olha, preciso falar. Que mau gosto, não sei o que. Eu falei, como assim, produção? Qual é a necessidade da pessoa? E o que passa na cabeça de uma pessoa porque isso é gosto, né? Sim. Então não cabe comentário, não cabe crítica, sim, né? É gosto. Eu não tô ali falando mal de ninguém pra pessoa vir, sim, me dar uma crítica construtiva. Não, é gosto. Então, assim, eu sou da opinião que você não deve ficar dando a sua opinião aonde você não é chamado, nem criticando as pessoas, porque as pessoas não vão esquecer. Elas não vão te falar assim: filhinho, obrigada pela sua crítica. Não, ela vai ficar com ressentimento. Vai rolar um ressentimento ali. Em relação ao livro do Dale Carnegie, que ela sei que ela tem na cabeceira. Tá lá. De vez em quando abres uma página e lês, né? Exato, gosto muito. Como eu acabei de falar, essa frase é dele, né? Se você quer tirar mel, não espante a colmeia. Então, uma das leis dele tu recomendas. Há uma lei dele que tu recomendas para as pessoas terem mais atenção, porque se há pessoas, o networking é como tu fazes num evento de link-up, é só inventar para visita e tchau. Não, é uma relação de confiança e de construção. Que lei do Dale tu recomendas? Olha, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da pessoa entender e que quando ela pratica, vira o jogo, que é ela entender que para fazer networking você tem que estimular a outra pessoa a falar dela, dos projetos dela, né? Você tem que dar palco para aquela pessoa, você tem que puxar a conversa e conexão com aquela pessoa, não falando de você. Então, uma das coisas dos eventos que eu vejo é você genuinamente não está interessado com o outro.
Sim. O outro tá falando, em vez de você estar presente, prestando atenção e se interessando, você tá só esperando ele calar a boca para você começar a falar de você. Networking é tudo à base de construir relações. E quais são os soft skills que tu recomendas para estabelecer um bom networking? Inteligência emocional, falar menos e ouvir mais. Então são todas essas coisas que a gente fala hoje. Até uma linguagem corporal. Isso é uma coisa que eu reparo muito. As pessoas chegam num evento e o básico não tem, que é um sorriso na cara. Que é assim, já tem livros, estudos mostrando o efeito que isso gera no cérebro do outro, né? Isso dispara dopamina no outro. Sim. Sensação de prazer, né? Você chega num lugar, um sorriso é uma coisa tão básica e é uma atitude de abertura. Se você está comunicando, se você está mais carrancuda, se você está sorrindo. Então, isso acaba sendo uma soft skill que, assim, não tem nada de moderno, mas as pessoas esquecem de usar. Elas preferem chegar, às vezes, até mais pedantes no evento, né? Mais pernósticas para dizer assim, sei lá, talvez, não sei qual é o pensamento. Eu sou melhor do que as pessoas aqui? Não sei. E eu acho que coisas muito simples funcionam. Falar o nome das outras pessoas. Sim. Então, Dale Carnegie estimula muito isso, né? Que desde que nós somos bebês, a coisa que a gente mais ouviu na nossa vida, desde a barriga, foi o quê? O nosso nome. Então, o que ele fala? Que isso é a coisa mais sonora, mais gostosa pro ser humano. Então, repita o nome da pessoa. Sim. Quando você estiver interagindo o nome. Dica. Né? Quando estiver interagindo com ela vai se sentir bem, se sentir segura, ela vai estar ela vai gostar mais de você. Sem dúvida. Carol, uma última dica para quem é tímido. Networking. Não consegue falar, não consegue abordar as pessoas, fica tipo naquela que tu vai dizer. Uma última dica. Olha, eu até gravei um vídeo ontem falando de 5 dicas para pessoas que são tímidas e querem atrair no digital. Então, eu falei de várias coisas. A primeira que eu falei foi essa questão de você entender que vergonha não paga conta e que você precisa transformar isso numa tarefa, é uma coisa mais mental. A outra dica é assim, já mais prática, pessoas que realmente são muito tímidas, buscar experiências, né? Workshops, vivências, onde ela consiga sair dessa zona de conforto e se relacionar com outras pessoas. Pode ser um curso de teatro, tem muita gente que procura, tem gente que procura assim, amigos numa dança de salão, qualquer coisa que faça você quebrar a sua inércia e sair desse lugar de conforto que é não se relacionar. Então isso seria uma outra coisa, procurar essas vivências, esses workshops, né? E tem mais uma dica que eu vou dar, que é assim, se você for uma pessoa que acredita em propósito na sua vida, né? Pensar que não é sobre você, é sobre o outro. Então, que a sua timidez está se colocando na frente do seu propósito e o seu propósito, ele não tá se realizando. Não está se realizando, porque você está colocando a sua timidez em primeiro lugar. Então, tire a sua timidez da frente do seu propósito e faça pelos outros, faça pelo seu servir, faça pelo seu propósito. Então deixei aí 3 dicas, ainda tem mais um vídeo para vocês assistirem. Link na bio, vou por aqui o link. E ouvir completo lá no meu canal do YouTube, porque não foram só essas dicas. Sim, vou por aqui o link aqui abaixo na descrição, né, na bio da descrição. Carol, vamos para terminar a nossa linda conversa. Antes disso, 5 perguntas aleatórias. Ai, meu Deus, essa parte. Eu sempre me atrapalho, eu tenho que treinar antes. Um talento escondido que as pessoas não sabem que tu tens. Olha, eu vou te falar que eu não sei que talento é esse, porque a minha vida é tão transparente que eu acho difícil hoje em dia, com a consciência que eu tenho de marca pessoal, eu não estar mostrando um talento meu. Então eu não sei. Livro favorito? Posso falar 2, o Dale Carnegie, que falamos muito aqui, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho assim um clássico, eu super recomendo. E tem um que me marcou muito, que tem a ver com essa coisa do sucesso e do propósito, escrito por uma mulher assim muito inspiradora, que é Arianna Huffington, e é a 3ª medida do sucesso. Acho que a tradução era essa, porque tem um nome em inglês, mas procurem a 3ª medida do sucesso, da Arianna Huffington. Uma palavra que usas muito? Borogodó. Marca pessoal,
Borogodó. Então essas duas acho que é as que eu mais As falo. principais. É. Uma música que tu ouves bem alto no teu carro. Gosto muito, muito de Shallow, né, da Lady Gaga e do Bradley Cooper. Desde o filme Nasce uma Estrela, eu já ouvi 800 mil vezes essa música, ela me toca. E tem uma que eu gosto muito, chama Brave, da Sara Bareilles. É uma música mais antiga, mas que tem essa mensagem de coragem, que é uma coisa que todas nós precisamos. Sim. No empreendedorismo, fora do empreendedorismo. Sim, verdade. Carol, como é que tu te vês daqui a 10 anos? Eu me vejo viajando muito. As filhas já vão estar, né, na universidade, sei lá, talvez até casadas. Eu tenho filhas de 15 e 17 anos, então eu me vejo mais livre ainda, porque eu sou uma pessoa livre. Sim. Né? Busquei a liberdade quando eu pedi demissão, quando eu fui empreender. Não foi pelo dinheiro, foi pela liberdade. Então eu quero estar mais livre ainda. O que isso significa? Quero experimentar outras culturas, outros países. Me vejo escrevendo livros e dando muita palestra, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Carol, muito obrigada por teres vindo hoje, adorei a conversa. Foi uma aula, portanto aprendam. Vou pôr a página dela aqui na descrição do vídeo, ok? A página dela do canal do YouTube, aliás. E também o Instagram também. Carol, muito obrigada. Tá bom? Querida, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de falar com a sua audiência. E lembrem-se, né? Vergonha não paga conta. E outra coisa, não basta ser boa, tem que parecer boa. Então a gente tem que aprender a se vender no mercado, despertar mesmo, ir em busca do nosso borogodó perdido, porque todo mundo tem o seu borogodó, isso não é um padrão, né? E conhecer a sua marca pessoal e expressá-la para o mercado. Pronto. Obrigada, Carol. Muito obrigada. De nada, um beijo.